Há um texto na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte, Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem de abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Esse aqui é o ponto-chave. Reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, Tu sabes da minha alegria, da gratidão do meu coração, de poder estar nesse santuário, com os amados irmãos e irmãs, que são amigos aqui presentes, que vieram e viemos, Senhor, com o propósito de prestar um culto de adoração a Ti, e também recebemos a Tua palavra, aquela mensagem de conforto, de exortação, mensagem de orientação para as nossas vidas, mensagem de salvação. Ó Deus, abre os corações, os nossos ouvidos estejam abertos para recebermos esta mensagem, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, tenha liberdade de ação. E se porventura houver alguém nesse santuário, ainda sem Jesus, sem salvação, Senhor, angustiado, seu coração, Senhor, realmente fechado ainda para as coisas espirituais, para tomar aquela decisão mais importante, a decisão concernente ao destino da alma, que hoje o Teu Espírito trabalhe nesta vida. Se houver algum filho pródigo, afastado do redil do Senhor, da mesma forma volte, ó Deus, arrependido e com o propósito de continuar a jornada, submisso ao senhorio de Jesus e sob a unção do Teu Santo Espírito. Acampe os Teus anjos ao nosso redor, que o inimigo não tenha poder sobre nenhuma vida aqui presente, mas que somente Tu sejas glorificado, salve almas, ó Deus, restaure vidas, faça uma obra em cada coração, em cada lar aqui presente ou representado. Usa-me, ó Deus, dá-me condições físicas e, Senhor, mentais, espirituais, para poder transmitir a palavra que já colocaste em meu coração. Em nome de Jesus oro, agradecido. Amém. O texto eu vou repetir, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem de abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Muitos estudiosos da Bíblia, talvez não muitos teólogos, né? Mas eles projetam essa mensagem para o futuro. Na mensagem apocalíptica, na área de escatologia, né, nós temos bem claro que haverá um período de 1 milênio, né, quando nós reinaremos com Cristo. Então, alguns que leem esse texto pensam justamente naquele período que nós, povo de Deus, iremos participar. Mas, irmãos, para mim, quando leio esse texto, não há dúvida nenhuma. Esse reinar com Cristo, ele deve começar no momento exato em que nós nascemos de novo, né? Nós nascemos de novo, chamamos de conversão, quando nós, pela fé, recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Naquele momento em diante, nós temos por dever, né? Realmente vivemos uma vida digna como cristãos. E colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, né? Infelizmente, muitos não olham por esse prisma, né? E se acomodam aos rudimentos da fé. Meus queridos, antes de uma pessoa ter um encontro com Jesus, antes de nascer de novo, sobre isso enfatizaremos um pouco mais para frente, a pessoa está no nível de toda a humanidade sem Cristo, sem salvação. A Bíblia é bem clara, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Infelizmente, muito cedo na história humana houve a queda, né? Houve a queda. Deus nos criou como seres humanos, conforme a sua imagem e semelhança, para vivermos em união permanente com Deus. E ali o Jardim do Éden realmente era a paz completa, a paz perfeita. Ali havia perfeição em tudo. Mas infelizmente, muito cedo na história humana, nossos pais desobedeceram. E de uma forma realmente que ficamos tristes por causa disso. Deus deixou bem claro, eles tinham plena liberdade em tudo que desejassem fazer, mas havia um marco no centro do jardim, que era uma árvore com uma fruta que nós não sabemos qual era. Então Deus deixou bem claro que não tocassem naquele fruto, não comessem daquele fruto, porque no dia que comessem, eles iriam morrer, né? E aí nós vemos o inimigo trabalhando, não vamos detalhar como aconteceu, mas antes de eles serem expulsos do Jardim do Éden, né, Deus fez uma promessa,
que na plenitude dos tempos, Gênesis 3,15 fala sobre isso, né? Enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente tipifica Satanás, né? E na plenitude dos tempos, os milênios se passaram, e daqui para trás, uns 2000 e poucos anos atrás, né? Numa pequena cidade de Belém, Jesus nasceu. Veio em cumprimento à promessa do Pai. Veio pagar, veio nos resgatar da condenação eterna, né? Através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E quando ele disse, está consumado, né? Naquele momento, meus irmãos, o diabo foi vencido. A porta se abriu, escancarou para os homens, para que pudéssemos alcançar a bênção maior, a bênção de salvação. Antes de Jesus, as pessoas eram salvas também pela fé. A salvação sempre foi pela fé, sempre foi pela fé. Mas é necessário que eles mantivessem a esperança do cumprimento da promessa. Aqueles que morriam crendo que Jesus viria, o libertador, viria realmente o Messias, né? Morriam nesta fé, eram salvos, né? Ninguém foi salvo pela lei, veio a lei mosaica, né? Nós vemos o caso de Abraão, viveu antes da lei, muito antes da lei, e a palavra de Deus registra que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, antes da pessoa realmente se converter, está condenada. Infelizmente, esta é a realidade. E Jesus veio para dar-nos vida, e vida e abundante. Lá João 10:9 diz, eis que o ladrão vem para matar e roubar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, né? Essa vida abundante é uma vida reinante, né? Aqui não se trata quanto à longevidade, também Deus nos abençoa com a vida. Meu pai faleceu com 90 anos, sim. Pastor Altino Vasconcelos, mais idoso aqui, lembra-se, pastor da primeira igreja, acho que com 103 anos, 104 anos, né? Pastor Ernesto Tonini, um homem de Deus extraordinário, com mais de 100 anos também. Meus queridos, uma vida longeva, né? Mas é qualidade de vida, este reinar com Cristo. Passos para podermos reinar com Cristo. Eu quero abreviar um pouquinho, o tempo corre, mas vou entregar a mensagem completa, talvez excluindo alguma coisa de ilustrações. Temos Jesus como Salvador. Aqui é a base. Nós queremos reinar com vida. Queremos ter uma vida triunfante. É bem verdade que nunca podemos manter esse ritmo de triunfo após triunfo. Quantas vezes vamos aqui, damos alguns passos e lá ali nós caímos, nós sentimos que realmente alguma coisa aconteceu errado, mas nós nos levantamos, né? E precisamos realmente ter como alvo isto, viver esta vida reinante. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos uma experiência da conversão. Aqui é a base, por exemplo, da construção de um edifício, né? Vai depender muito do alicerce, né? Ele é a pedra de esquina, Jesus Cristo, que veio realmente para nos dar proporcionar esta bênção, né? Eu tomo como exemplo, poderia citar vários exemplos bíblicos, mas me vem à mente um homem que não temos o seu nome, o seu ofício era um carcereiro, né? Carcereiro, cuidava dos presos na cidade de Filipos. E certo dia, Paulo e Silas estavam por lá, pregando o evangelho. Havia uma moça que tinha um espírito de adivinhação, o espírito maligno a possuía. Os homens, alguns a exploravam porque era uma mina de recursos, ela adivinhava as coisas, né? Então, encurtando bem essa história, certo momento, Paulo e Silas voltam-se para aquela mulher, aquela jovem, né? Sabiam que ela estava possuída por espírito maligno e repreenderam, diz, em nome de Jesus Cristo, saias dela, né? Naquele preciso momento ela foi liberta, não mais era usada pelo inimigo, pelos espíritos malignos, né? Os homens que exploraram ficaram furiosos com isto, né? Inventaram lá a história, foram diante dos magistrados, das autoridades, levaram eles dois juntos, Paulo e Silas, e apresentaram, diz, olha, esses homens que nos ensinam práticas, ensinamentos que nós romanos não podemos aceitar. Eram judeus. Não podemos aceitar. E ali foram açoitados, colocados na prisão, ali com outros que já estavam presos. E nos diz o texto que
eles ali, durante aquele dia, né, com as costas marcadas para chibatadas, né, sofrendo fisicamente, mas agiam de uma forma diferente dos demais. Não sei quantos mais estavam lá presos, né, estavam presos, né, e aquele carcereiro estava observando aqueles dois homens que eram diferentes dos demais. E, meus queridos, Deus estava ali também, estava com Paulo e Silas. Deus tinha uma missão para eles realizar daquela forma tão dolorida, né? Realmente apanharam muito para até chegar ali à prisão. E Deus então mandou um terremoto perto da meia-noite, diz o texto. Esse texto está em Atos capítulo 16, versículos 9, acho que 9 a 33, eu creio que esses versículos, né? A narrativa completa, estou aqui resumindo. Então ali diz que perto da meia-noite cantavam e oravam, né? O carcereiro certamente ao lado da sua casa, ali dormindo com a sua família, morava ao lado da prisão. E veio um terremoto, abalou os alicerces daquele cárcere, as portas se abriram, as prisões de todos foram soltas. O texto é bem claro narrando sobre isto. E aquele homem carcereiro, ele acorda também com o terremoto, desesperado, pensa nos presos. Ele tinha a responsabilidade de guardá-los ali, não podia deixar evadir. E as autoridades romanas na época eram muito severas a esse respeito. Se um carcereiro deixasse um preso evadir, no mínimo ele era açoitado em praça pública, humilhado, né? E muitas vezes era morto. Literalmente as leis romanas eram realmente duras nesse aspecto. E aquele homem, quando pega o seu lampião, vai lá, vê a porta aberta, escancarada, as portas abertas, né? E ele fica desesperado. Primeiro pensamento, fugiram. Todos fugiram aqui, e agora o que vai ser de mim? E ele não pensou duas vezes, ele não queria passar pela humilhação, né? Ele resolveu se matar. E ali diz o texto que ele desembainhou a sua espada, colocou em direção ao seu peito, no momento em que ia lançar-se sobre a espada, né? Paulo e Silas gritam de lá: não te faças mal algum, pois todos estamos aqui. Posso imaginar o alívio daquele carcereiro, né? Já estava, como escapa, né? Estava livre de realmente de ser humilhado e quem sabe até morto, né? Isso. E ali, naquele momento, algo acontece, né? Aquele silêncio, e ali aquele homem carcereiro reconhece que ali estavam dois servos de Deus. Eram diferentes. E lhes fez uma pergunta: senhores, o que é preciso fazer para me salvar? Paulo e Silas, especialmente Paulo, um homem muito culto, um homem muito preparado, conhecedor das leis, né? E também das doutrinas do Senhor Jesus Cristo, né? Poderia fazer uma dissertação teológica, poderia falar sobre os dogmas da igreja, poderia falar muita coisa sobre inclusive outros detalhes, né? Que ele deveria se arrepender dos pecados, mudar de vida, mas ele foi muito objetivo. Com 7 palavras, ele respondeu aquela pergunta que talvez esteja também no teu coração, meu querido ouvinte, e você que está nesse santuário. O que preciso fazer para me salvar? O que eu preciso fazer para me salvar? Então Paulo lhe diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Há um complemento: tu e a tua casa. Atos 16, 31 é esse texto que eu acabei de citar. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Meus queridos irmãos e irmãs, a maioria de nós já passamos por essa experiência, né, da salvação. Por isso nós louvamos a Deus tão alegremente, por isso nós glorificamos a Deus, né? Que bênção podemos fazer parte da família de Deus, mas com certeza nesse santuário nós temos alguém, e você que me ouve tão atentamente, que ainda não tomou essa decisão. Você ainda está em cima do muro, querendo agradar para cá, para lá, às vezes até participando dos cursos da igreja, um pé na igreja, outro lá no mundo, né? Mas ainda não tomou decisão. Você que está excluído, está afastado, talvez não esteja até excluído como membro da igreja, mas está afastado de Deus, né? Precisa realmente receber essa palavra no seu coração, lembrando o valor da alma, o preço tão elevado que Jesus pagou para a salvação da sua alma. Mas não basta a pessoa então declarar com os seus lábios apenas, né? Eu creio em Jesus, eu aceito Jesus. Precisa vivenciar a vida cristã. Eu me preocupo, pastor Richard, demais colegas do ministério dessa igreja, né? Que hoje em dia temos muitos religiosos em nossas igrejas, né?
muitos religiosos. E, de um modo geral, vamos pensar em número de cristãos, né? No Brasil, números redondos, 210 milhões de habitantes, né? No mundo temos quase 8 bilhões de habitantes, e a estatística nos diz que mais ou menos 2 bilhões e 300 milhões são cristãos, de todos os tipos, de todos os tipos. Mas pensa no nosso país, 210 milhões. A estatística que eu tenho, mais recente, que só católicos são 120 a 130 milhões. Vamos colocar no número redondo, 130 milhões, né? Os evangélicos de todos os naipes, e o que há de coisa esdrúxula em nosso meio, meus irmãos, em nome de Jesus, olha, misericórdia, né? Então, esses são arrolados também, porque eles se declaram evangélicos, né? 50 milhões, números redondos, né? Hoje, um pregador na terceira igreja deu outra estatística, não sei onde ele tirou esses números, mas que teríamos 63 milhões hoje de evangélicos no Brasil, né? Vamos pôr, 60 mais 130, 190 para 210, né? Então, 20 milhões aí de ateus, de agnósticos, pessoas que não se preocupam, não creem em nada, né? Mas o nosso país é conhecido como país cristão, né? Mas tão bom seria, né? Se esses 190 milhões, 180 milhões, né, de brasileiros realmente crentes, né? Crentes, convertidos, né? Nascidos de novo. Jesus, certa ocasião, disse, está em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos maravilhas, curas, milagres. Jesus lhes dirá no dia do juízo, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado, aquela raiz que está ali encravada no ser humano, né? Devido à queda, todos os homens somos pecadores, né? E a Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna através de Jesus Cristo. Então é preciso isso. Jesus condenou os líderes religiosos da época, né? Nós temos um capítulo, Mateus 23, tem 39 versículos, né? Quase todos os versículos condenando os líderes da época, os fariseus, que era a nata da religiosidade, os saduceus e outras pessoas também, não somente os líderes, mas que declaravam realmente tementes a Deus, mas só tinham aparência, meus irmãos, de religiosidade, não havia transformação nos corações. Então é preciso que nós atentemos para esta realidade. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 2,4. Deus não faz acepção de pessoas. E a salvação é graça. Graça é um presente, é uma dádiva que nós não merecemos. E pensando em Deus, nesse Deus, ser infinito, né? Nós como seres finitos, não temos méritos quaisquer, né? Não temos méritos, né? E Deus veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro dele, mas Deus veio ao nosso encontro através de Jesus Cristo. E hoje, o único caminho realmente para a salvação é Jesus, e sempre foi, né? No passado, como dissemos, as pessoas aguardavam a vinda dele sem saber os detalhes, né? Hoje olhamos para trás. A própria história humana, né, universal, narra sobre a pessoa de Jesus. Até o nosso calendário, né, AD e AC, antes, o ano Domino, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, o reconhecimento, a humanidade sabe a respeito de Jesus Cristo, mas infelizmente a maioria ignora aquela mensagem central de que só Ele salva. Muitas pessoas creem e confiam na sua igreja. Até em nosso meio evangélico, algumas são radicais mesmo, e são sectaristas, né? Então, elas olham para si mesmas e acham que é só através daquela igreja, da sua igreja, é que as pessoas vão ser salvas, né? A maioria hoje mesmo, nosso país é assim, mas igreja não salva, boas obras não salvam, né? E pensando em boas obras, eu cito o texto de Efésios 2, 8, 9 e 10, né? Diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por ser bom e fazer isso, deixar de fazer aquilo outro. É graça de Deus, né?
Deus estende os seus... Jesus, como durante seu ministério, ele diz: vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, temos esse texto ali, né? Vinde a mim. Ele quer que todos se salvem, né? Nós temos um outro texto, Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus queridos irmãos e irmãs e amigos aqui presentes, eu não sei onde é que você tem depositado a sua fé, ou você até hoje não se preocupou com isto, está vivendo a sua vida como ela se apresenta, né? Não, nós precisamos ter alvos objetivos na nossa vida, e só Jesus salva. Boas obras não salvam, igreja não salva, penitências não salvam, né? Purgatório, invenção humana, a Bíblia não fala em nenhum lugar sobre o purgatório. Reencarnação, quanta gente crê na reencarnação, é uma armadilha de Satanás, né? A Bíblia diz, lá em Hebreus 9:27, e aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso juízo. Quanta gente esperando, dizendo: se eu nessa vida, se eu não me preparar para ir para o céu, vou deixar para depois, né? Eu venho, reencarno uma vez, duas vezes, né? Até o ponto que eu estiver preparado para ir para o céu. Não, meus queridos, a oportunidade que nós temos é durante a nossa vida, curta ou longa, né? E sobre isso, ainda no finalzinho dessa mensagem, queremos enfatizar esta necessidade de tomarmos uma decisão enquanto temos oportunidade. Bem, essa parte primeira realmente mais é para todos nós, rememorarmos o grande amor de Deus, as misericórdias têm nos alcançado, né? O que somos hoje como crentes, parte da família de Deus, né? E apenas abrindo um parênteses, uma pessoa que não é convertida, ela... Quantas vezes aconteceu comigo, pregando o Evangelho, necessidade de aceitar Jesus, para poder fazer parte da família de Deus. Eu ouvi várias vezes: pastor, eu também faço parte da família de Deus. O incrédulo dos quatro costados, não se preocupa com nada, não tem testemunho de vida, quer também ser filho de Deus. A Bíblia é bem clara que, em primeira instância, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criaturas de Deus, nos tornamos família de Deus lá... João, nós temos bem claro isso, né? Aqueles que aceitam Jesus como Salvador tornam-se parte da família de Deus, e nós precisamos ter isso. Mas essa parte mais para o final é sobre nosso privilégio primeiro, não colocando a responsabilidade em primeiro lugar, mas privilégio de nós vivermos uma vida de tal forma que tudo quanto fizermos seja para a glória de Deus. Se nós estamos aqui nesse mundo hoje, Deus nos criou para que através de nós Ele fosse glorificado, né? Ele fosse glorificado. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu pergunto, meu irmão e irmã, você tem sido uma bênção nas mãos do Senhor? Você tem se preocupado com isto? Infelizmente, muitos param no primeiro estágio, nos rudimentos da fé. Certa ocasião, na carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz lá: não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Mensagem à igreja de Corinto, levada aquela carta no início, diz aos santos que estão na igreja em Corinto, né? Era para a igreja. Então nós não podemos, meus queridos irmãos e irmãs, e você que nesta noite vai tomar essa decisão de receber Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, sair com novos propósitos na sua vida, você lembre-se disso. Nós temos uma jornada pela frente, e durante essa jornada nós devemos realmente sentirmos-nos vitoriosos, né? Eu não creio... Socorre aqui. Alô? Desculpa. Os psiquiatras, psicólogos dizem que existe uma classe de pessoas que gostam de sofrer, né? Quanto mais sofrimento, melhor.
Eu nunca encontrei alguém assim, né? Mas se houver, é a pessoa normal, né? Porque nós queremos viver uma vida feliz, uma vida de paz, né? De harmonia. Esse é o desejo nosso, apesar de estarmos num mundo tão atribulado, tão confuso, tão violento, né? Tão corrupto. Infelizmente essa é a realidade hoje. Mas nós precisamos ter esse propósito no nosso coração e vivermos uma vida diferente, né? Então é necessário desejar. Meu irmão, irmã, você está contente com a sua vida espiritual? Eu quero dizer que eu não estou contente, e não se preocupe, não estou em pecado ostensivo, né? A gente peca até em deixar de fazer o bem, né? Lá Tiago disse, se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. Quantas vezes, às vezes, todos nós pecamos nisso, deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer, mas quantas vezes estamos pecando ostensivamente? Nós não podemos realmente nos acomodar, devemos ter um alvo, meus queridos irmãos e irmãs, para reinar com Cristo. Se alguém perguntar para mim, pastor Williams, qual é o seu alvo? Até onde é que o senhor deseja chegar na vida espiritual? Talvez a minha resposta irá talvez a ser mal interpretada por alguns que não me conhecem, né? Vão pensar que eu sou orgulhoso, vaidoso, né? Mas eu tenho um alvo, sabe qual é? Ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus. Pastor, o senhor vai... Será que esse alvo, será que é fora de realidade? Jesus era Deus, Jesus era perfeito, né? Mas aquilo que eu estou dizendo está na Bíblia. Efésios 4,13. Desculpa, é muito texto na cabeça, né? Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, está lá na Bíblia. É um desafio para nós, né? Você tem se preocupado com isso, em crescer espiritualmente, uma vida de santificação, uma vida no altar, uma vida submissa ao senhorio de Jesus Cristo, vivendo sob a unção do Espírito? Talvez você poderia fazer uma pergunta para mim, pastor, o senhor já chegou lá? Eu estou léguas de distância disso, meus irmãos, falo isso humildemente, estou longe. Primeiro, porque nem eu nem você vamos chegar a alcançar este alvo. Teríamos que ser perfeitos, né? Jesus é perfeito, nunca pecou, é o próprio Deus, né? Mas nós temos que ter este alvo de chegarmos mais próximo, cada vez mais, da pessoa de Jesus Cristo, né? Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mantemos intimidade com Deus, meus queridos. Como é que está a tua vida espiritual? Você está contente com a sua vida espiritual? Eu espero que todos estejamos descontentes, ainda insatisfeitos, porque não alcançamos o alvo. Mas que você esteja preocupado, como eu estou preocupado, e como eu tenho procurado, meus irmãos, dentro da orientação bíblica, dentro da direção do Espírito Santo, cada dia dar mais um passo neste alvo. Então precisa ter alvo. Quer ser uma bênção? Você quer reinar com Cristo? Você quer ter alegria mesmo na tribulação? Momentos difíceis da sua vida? Todos nós enfrentamos isso. Quem sabe você hoje veio a esse santuário quase desesperado, sem saber. Amanhã tem um compromisso tão sério, você não sabe como vai resolver esse problema. Se nós andarmos em comunhão com Deus, nós vamos confiar na sua promessa, nas promessas divinas, né? Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, a tua vida ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, né? Romanos 8,31, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que viver aflito, meu irmão, irmã, desesperado, batendo cabeça aqui ou ali, buscando nos homens, buscando em outros lugares a solução para os teus problemas, quando Deus é todo poderoso e Ele quer ter-nos nas suas mãos e Ele tem a solução para qualquer problema. Amém, irmãos? Filipenses 4,13 e nenhum 4,19. Às vezes foge esse texto, vamos deixar para lá esse texto de fora agora. Mas no sentido de que Deus supre todas as nossas necessidades. Buscando a Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Mas para reinarmos com Cristo, vamos caminhando para 2 itens para nós terminarmos esta mensagem, né? É preciso conhecer a Bíblia. Meus irmãos, eu muito cedo propus estudar a Bíblia, né?
Eu não tenho mente fotográfica não, irmãos. Se me derem um texto de 20 palavras aí para poder memorizar, não sei se eu vou conseguir se não for texto bíblico, né? Irmãos, mas nós precisamos buscar a Bíblia e colocar em prática, né? Lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, diz: todo aquele que, Jesus falando, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Desceram chuvas, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas quem ouve, quem conhece, toma conhecimento da Bíblia e não pratica, Jesus assemelha ao homem insensato, ao homem louco, que edifica a casa sobre a areia. Vamos construir uma casa começando ali alisando o solo e colocar os tijolos ali empilhando? Primeiro vento, primeira chuva vai derrubar, né? É preciso que seja alicerçada. E nós erramos demasiadamente, meus queridos irmãos e irmãs, não conseguimos ter uma vida reinante porque nós deixamos a Bíblia de lado. Nós deixamos ali, apenas às vezes até usamos como um amuleto, né? Alguns textos bíblicos, nós não podemos. Certa ocasião Jesus disse a um grupo de saduceus que não criam na ressurreição, né? Esse texto já citado nesta noite por alguém, né? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. João 5,39, examinai as Escrituras, pois cuidais ser nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meus queridos, precisamos amar a Bíblia. O salmista diz: ó, quanto eu amo a tua palavra, né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Irmãos, precisamos amar a palavra de Deus, conhecemos a Bíblia. Nós enchemos nossa mente de tantas coisas deste mundo, conhecimentos. Isso é bom, nós estudarmos, nos prepararmos, em todas as áreas termos conhecimento, mas o principal, o primordial é a palavra de Deus, pois ela é viva, eficaz, né? Mais penetrante que espada alguma de dois gumes, né? Até o profundo da nossa alma faz divisão no nosso coração. Meus pesados, precisamos atentar. Mas um outro aspecto para chegar para o final dessa mensagem, como reinar com Cristo, né? É oração. É a arma mais poderosa que um ser humano pode ter nas mãos. Mais poderosa que a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, outros armamentos hoje que existem, né, na face da terra. A arma mais poderosa, meus queridos. Nós vemos Jesus mesmo usando durante seu ministério, lá em Mateus capítulo 4, quando depois do batismo foi levado para o deserto para ser tentado, né? Então o diabo vinha citando a Bíblia para ele, né? Para Jesus, né? Está lá. E Jesus responde: mas também está escrito, né? Então ali dava realmente um nocaute, né, no inimigo, né? Por 3 vezes Jesus foi tentado em áreas diferentes. Precisamos crer no poder da oração. Meus irmãos, quanto tempo dedicamos tempo à oração? Oração é comunhão com Deus. Através da Bíblia, Deus fala no nosso coração, usando o Espírito Santo, né? E através da oração, nós falamos com Deus, abrimos nosso coração a Deus. Eu podia citar, no livro aqui, eu tenho várias experiências sobre poder da oração, livramentos, milagres, né, ocorridos. Cito alguns exemplos. Vou citar apenas um que eu tenho citado normalmente, poderia citar dezenas hoje, né? Mas tenho repetido isso. Acho que a minha esposa está, como diz, quando falo sobre oração, né, já está não cansada, mas já decorou realmente essa experiência. Quando em Dourados, eu disse, tínhamos as missões, uma delas é em Itaú. Então foi com o pastor Nelson Alves dos Santos. Quantos conheceram o pastor Nelson? Olha quanta gente, um homem de Deus extraordinário, né? Eu aprendi muita coisa com o pastor Nelson. Um homem que não teve oportunidade, que a maioria de nós tivemos, de perlustrar os bancos escolares e subirmos um pouco no preparo acadêmico, né? Mas, meus irmãos, um homem de Deus, admirava muito também o conhecimento da Bíblia que ele tinha, né? Coisa extraordinária. Nós fomos lá, pela manhã distribuía a ceia, tal, nós íamos ficar à tarde fazer umas visitas, e o irmão disse: pastor, hoje é aniversário da minha filha, o senhor poderia fazer, dar uma palavra para nós? Tá bom, como eu não tinha nada, ia aleatoriamente visitar alguns irmãos, falei: vamos lá então, 3 horas, vamos lá, porque eu tenho que voltar 5 horas para Dourados, para estar à noite no culto, né? Então vamos lá. Irmãos, 15 para 6 chegamos lá.
Até uma família chamada família Ramos, não sei se alguém conheceu lá, mas é relacionada à família Ramos, né? Me veio à mente. Chegamos lá, um sol escaldante, né? Escaldante. Lá tem uma área, uma sala grande, e já várias pessoas, vários vizinhos estavam lá para a comemoração do aniversário, né? Nós chegamos também, né? Assentamos, conversando, ainda faltavam uns 10 minutos, daí a pouquinho veio o enxame de abelhas, aquela abelha de Europa, mas do nada, meus irmãos. Chegaram ali, mas entrando pela janela, pelas portas, e ali já arrumando um lugarzinho para se aninhar, né? E o irmão José, que era o dono era o chefe da família, falou para as crianças: vocês ficam quietinhas aí, porque elas não vão picar não, daqui a pouco elas vão embora, né? Eu falei: será que vai acontecer aqui, né? E daí e nada acontecia, as abelhas ali, né? E daí a pouquinho, uma pessoa disse: se a gente bater lata, as abelhas vão embora. Eu cá comigo, né? Quer dizer, talvez vai reitar, começar a bater lata. Eu falei: não vai funcionar, não dei ouvidos àquilo. No inteirinho, ali uma irmã bem próxima disse: pastor, por que a gente não ora? Por que a gente não ora, pastor? Porque ele entrou aqui, sai ali, eu estava com a minha fé off, né? Ali eu pensei comigo: eu oro, não vai acontecer nada, né? Vou ficar aqui meio humilhado aqui, e as abelhas vão continuar com a gente, né? Passou rapidamente a mente. Daí a outra pessoa disse: vamos queimar trapo, roupa, né? Fumaça. Aí eu achei uma proposta boa, né? Porque a gente, no tamanho que somos, num ambiente enfumaçado, vamos ficar ali se não tiver jeito de sair, né? Mas ninguém batia lata, ninguém fazia fumaça, né? Daí a irmã que tinha falado ao meu ouvido ali, né? E voz audível disse: pastor, por que a gente não ora, pastor? Aí eu tinha que tomar uma decisão, né? A gente não podia deixar, vamos fazer, né? As não estavam ali, estavam gostando do ambiente, né? E, irmãos, daí veio, desculpe a minha expressão, na minha cara de pau, né? Eu disse: minha irmã, meus irmãos, a irmã Celina, o nome dela, muito humilde, é a família bem humilde, essa família, né? Naquela época eu conheci. Então, eu disse: a irmã Celina sugeriu que a gente orasse, né? Eu vou pedir que a irmã Celina ore por nós, para que Deus realmente tire essas abelhas. Meus irmãos, Deus é testemunho. Pastor Nelson, se estivesse vivo, né, estaria aqui testemunhando. Desse jeito, vamos orar. Meus queridos irmãos e amigos, uma oraçãozinha de 1 minuto e um pouco, um minuto mais ou menos. Eu lembro-me dessas palavras que ela disse: ó Pai, nós estamos aqui para te adorar. Essas abelhas não permitem. Senhor, retire de nós essas abelhas, para que nós possamos te cultuar, para nós te louvar desse jeito. Quando abrimos os olhos, meus irmãos, as últimas abelhas estavam saindo desesperadas daquele ambiente. Meus irmãos, glória a Deus. Desse jeito. A oração de uma irmãzinha, mas serva de Deus, né? Deus ouve as nossas orações. Podia contar dezenas, e tem nesse livro algumas experiências de oração, como Deus nos ouve. Queremos reinar com Cristo. Eu creio que todos nós queremos. Mas o primeiro passo, o primeiro degrau nessa construção da vida espiritual é Jesus. Nós temos que tê-lo como Salvador, Senhor. E não podemos, queridos irmãos, membros dessa igreja, de outras igrejas que está visitando nesta noite aqui, não podemos realmente ficar naquele primeiro degrau da escada da santificação. Temos que subir segundo, quinto, 10º, 20º, essa escada ad infinitum que nos leva para os páramos celestiais, para uma vida de comunhão com Deus. Dedique tempo à oração, meu querido irmão, à Bíblia, né? A gente perde horas vendo novelas, vendo filmes, no nosso celular, né? Coisas importantes. Nós temos televisão, temos celular, mas nós temos que dedicar um tempo para a comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe. Nós fizemos bem rápido nesse final, mas nós queremos dar uma oportunidade para você se posicionar diante do Senhor. Diante do Senhor. Temos vidas preciosas neste santuário, né? Precisamos realmente pedir. Nós temos um hino, nosso cantor cristão, 259. A primeira estrofe diz o seguinte: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha.
vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ele quer te libertar das amarras do pecado, deste jugo que Satanás colocou sobre a sua vida, de formas das mais diferentes. Você é uma pessoa oprimida, né? Vive às vezes nas drogas, nos seus vícios, um palavreado realmente chulo, né? Uma vida que realmente não glorifica a Deus. Deus nos fez para a sua glória e sua honra. Quando aceitamos Jesus, a nossa vida é transformada totalmente, transformada. É o poder do Evangelho. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? João 8,36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser uma pessoa livre? Você quer viver uma vida reinante? Você quer viver uma vida próspera em todas as áreas? Aceite Jesus essa noite. Não deixe essa oportunidade passar. Nós vamos cantar uma estrofe deste hino, né? Peço que todos permaneçam. Estamos chegando no finalzinho do culto, mas é um momento muito importante, né? Vamos cantar este hino. Depois estarei fazendo darei uma orientação. Vamos estar orando e depois, em voz bem suave, vocês vão continuar cantando este hino. Pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meus queridos, enquanto tivermos vida, temos oportunidade. Quando tivermos um passo aquém da sepultura, podemos resolver qualquer problema, mas quando dermos o último passo, está definido o destino da nossa alma, com Jesus nos céus, ou no lugar que a Bíblia chama de inferno, lugar onde Deus não está presente, e o homem afastado da criatura, ali já é um tormento realmente eterno, e a nossa vida, ela tornou-se eterna. Eterno é só Deus, sem princípio, sem fim, mas imortal. Nós nunca vamos deixar de existir. Depois da nossa morte, a nossa vida continua. 2 lugares a Bíblia fala sobre o céu e o inferno. Conscientemente ninguém quer ir para este lugar, mas é preciso tomar uma decisão. Não te envergonhes. Às vezes a gente fica com receio de aceitar aceitar um apelo para aceitar Jesus como Salvador, né? Jesus disse lá em Mateus 10:32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Vamos curvar nossas frontes, vamos orar nesse momento.